Cada vez mais próximo do título inédito no campeonato alemão, Xabi Alonso rejeita futebol inglês e permanece no Leverkusen para a próxima temporada. A Premier League tem clássico travado no final de semana e um líder isolado. E a invasão de campo no campeonato pernambucano, que deu o que falar no Brasil, mas também repercutiu aqui na imprensa europeia. Então fica ligado porque o Cast FC na Europa desta segunda-feira começa agora. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos. Mais um Cast FC na Europa começando por aqui. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, dia da mentira. Mas aqui eu não vou contar nenhuma mentira para você, mas sim é mais um mês começando, mais uma semana começando e claro, mais um Cast FC na Europa começando por aqui. Faço o convite para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é um inscrito, então aproveita esse tempo, se inscreve no canal, também ativa o sininho que você vai receber sempre em primeira mão todas as notificações. Depois de uma semana bem corrida, né? A gente acompanhando de perto ali a seleção brasileira em Londres, depois na Espanha, a gente está de volta aqui a Lisboa, num ambiente mais tranquilo, aconchegante, bem mais... É muito bom viajar, mas é muito bom, é sempre bom estar de volta a casa e, claro, aqui num ambiente mais aconchegante, mais tranquilo. E sem mais delongas, a gente já vai para o primeiro assunto de hoje. E não tinha como ser diferente, né? Porque, assim, é uma notícia que tem movimentado bastante o noticiário esportivo aqui na Europa, que é justamente a decisão do Xabi Alonso em permanecer no Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen que está liderando tranquilamente o campeonato alemão, faltando 7 rodadas para o final, tem 73 pontos, 13 pontos a mais do que o segundo colocado, que é o Bayern de Munique, que o Bayern, inclusive, venceu as 11 últimas edições desse campeonato alemão. O Bayern que perdeu para o Borussia Dortmund no final de semana, o jogo aconteceu ontem, perdeu por 2-0, esse jogo aconteceu na casa do Bayern de Munique, ou seja, na Allianz Arena. Então, e claro, uma crise instaurada no Bayern de Munique. O Bayern que tem o Thomas Tuchel no comando técnico, mas continua vivo na Champions League. O Thomas Tuchel provavelmente deve sair ao fim dessa temporada, só se um grande milagre acontecer. E aí, por outro lado, tem o Xabi Alonso, o Leverkusen que venceu o Hoffenheim por 2-1, e aumentou aí essa vantagem que antes era de 10 para 13 pontos. O detalhe aqui, o Xabi Alonso, ele recusou gigantes do futebol internacional. Recusou propostas do próprio Bayern de Munique, então de um rival direto, né, do Bayer Leverkusen, mas também de clubes como o Liverpool, que já tem a saída do Jürgen Klopp ao fim da temporada já garantido, do Chelsea, inclusive, também já teve propostas da equipe do Chelsea, e o Xabi Alonso disse, nananina não, tá aqui o que falou ele, tem se especulado muito sobre meu futuro, quis usar a pausa para as seleções para refletir, a pausa para as seleções é justamente a data FIFA, né, que aconteceu nessa última semana. E aí ele fala, na semana passada informei que a minha decisão é continuar a ser treinador do Bayer Leverkusen. Neste momento sinto que é o lugar certo para mim. O clube me apoia. Os adeptos mostraram um grande apoio, mesmo nos tempos difíceis. Ainda sou um jovem treinador, mas penso que essa é a decisão correta para o meu futuro. Meu trabalho aqui ainda não acabou, esclareceu o Xabi Alonso em entrevista coletiva antes do jogo contra o Hoffenheim, que terminou por 2-1 a vitória do Leverkusen. O detalhe aqui, a imprensa inglesa principalmente repercutiu muito mal essa recusa do Xabi Alonso. E o Paul Merson, inclusive, que é um ex-jogador, atualmente ele é comentarista numa TV inglesa, ele disse exatamente isso. Inclusive trago aqui a manchete para vocês, que ele está em choque, porque há comboios, no caso há trens, que não passam 2 vezes no mesmo lugar. O Paul Merson ele frisou que o Liverpool e o Bayern de Munique são 2 dos bancos de suplente mais importantes do futebol mundial. Aqui ficou com uma dor de cotovelo gigantesca a imprensa inglesa, né? E aí ele diz aqui que posso entender que esteja contente com o que está a fazer, está a melhorar, está a receber elogios e com razão, mas esses clubes aparecem uma vez. Só espero que não se arrependa. Sei como isto funciona. No final são todos despedidos. São 2 dos trabalhos mais importantes do mundo do futebol. Eu queria saber a opinião de vocês aí de casa a respeito da decisão do Xabi Alonso em permanecer no Leverkusen, mas eu queria também deixar aqui a minha. Eu acho que não existe
decisão certa ou errada. Se ele decidisse ir para o Liverpool ou para o Bayern de Munique, seria completamente entendível. Como é também completamente compreensível ele querer permanecer no Leverkusen, onde ele está fazendo história, ele está tendo tempo para trabalhar, ele está apresentando um resultado de trabalho muito bom. Agora, imagina você chegar para ser o substituto de Jürgen Klopp, depois do Jürgen Klopp fazer história no Liverpool. E ainda sendo um treinador emergente, não dá para tratar o Xabi Alonso já como treinador ali, já, enfim, já no auge ou já consolidado, é essa palavra que eu estava procurando. Consolidado, não dá para tratar o Xabi Alonso como um treinador consolidado, com muito respeito ao Xabi Alonso, que deve ser um dos grandes treinadores dessa nova geração, mas não dá para tratá-lo como consolidado. E aí eu acho que o Xabi, ele acerta em permanecer, acerta não, mas eu acho que seria a decisão mais sensata para ele, é uma decisão muito bem pensada, é uma decisão de quem não está com pressa em fazer sucesso, em que está gostando do trabalho que está sendo feito. Ele pode fazer ainda mais história com o Leverkusen. E aí sim, tem que esperar esse tempo, quem vai chegar para substituir o Jürgen Klopp, que esse substituto já vai chegar com uma pressão gigantesca, não por uma necessidade de títulos, porque o Liverpool já matou essa necessidade justamente com o Klopp, mas vai chegar com a pressão de mostrar um trabalho pelo menos do mesmo nível que o Jürgen Klopp. E aí? E o Bayern de Munique, que está numa crise gigantesca, queria levar o Xabi Alonso. Mas imagina, o Xabi sair de um ambiente que é completamente favorável para ele, inclusive no mesmo país, e para o rival que está um Deus nos acuda, precisando mostrar resultado com uma certa urgência. Então assim, eu acho que vão aparecer outras oportunidades. Se o Xabi Alonso de fato for um bom treinador, o comboio, Paul Merson, vai passar no mesmo lugar 2, 3, 4 vezes tranquilamente, se ele for um bom treinador. Se ele for aquele treinador que apenas se destacou numa única temporada por uma série de fatores, aí isso só o tempo vai dizer. Mas por agora eu acredito que foi a decisão mais sensata. Quero saber a opinião aí de você de casa. Deixa aqui a tua opinião nos comentários. E por falar em Jürgen Klopp e Liverpool, o final de semana foi de empate entre Manchester City e Arsenal. E aí por que o Liverpool? Porque o Liverpool acabou saindo como o principal vencedor, porque retomou a ponta da tabela da Premier League. Hoje o Liverpool é líder isolado com 67 pontos, como vocês podem ver. O Arsenal com um empate caiu para a segunda posição, tem 65, e o City vem logo atrás com 64. O jogo City e Arsenal foi um jogo bem truncado. As duas equipes na verdade, o Arteta, né? O Mikel Arteta, que estudou muito o Pep Guardiola, conseguiu fazer um bloqueio gigantesco, cercando o Erling Haaland, né, o tempo inteiro, e o City não conseguiu sair desse bloqueio. Parou o City, esse jogo que aconteceu no Etihad Stadium, casa do City, o Arsenal conseguiu esse feito, méritos pro Arteta. E aí você pode se perguntar, pô, mas que estratégia de jogo é isso? É isso, são duas equipes que o peso é meio desequilibrado, de fato, para o City. O City tem uma equipe muito melhor, peças individuais bem melhores, recomposição de um time bem melhor que o Arteta tem, e o Arteta, se você não pode vencer, pelo menos pontua, né? Pelo menos pontua. Há quem não goste, e eu respeito quem não gosta, mas é estratégia. O Arteta foi lá, conseguiu um empate dentro da casa do City, coisa que poucos conseguiram nessa temporada. E aí o Arsenal caiu para a segunda posição, é verdade, mas pelo menos pontuou, né? E aí o Liverpool venceu o seu jogo, o jogo contra o Brighton. Esse jogo foi no Anfield, venceu por 2-1, e aí assumiu a ponta da tabela. Claro que os próximos jogos também, daqui para frente, na verdade, já vai ser decisão atrás de decisão, né? São 29 jogos disputados, a Premier League tem 38 rodadas, ou seja, faltam 9 partidas, e vai ficar cada vez mais emocionante de fato, e vai ficar cada vez mais, digamos, em aberto, porque são 3 equipes que podem conquistar o título. Eu não me lembro aqui a última vez que isso aconteceu na Premier League, de 3 equipes chegando aí nesse sprint final com possibilidade de título.
isso é muito interessante de se assistir. O Arsenal que vai enfrentar na quarta-feira, no caso depois de amanhã, o Luton Town, que é um time que está lutando de fato para não cair para a segunda divisão. Está ali na zona de rebaixamento, está na porta da zona do rebaixamento, mas isso indica que o Arsenal provavelmente, tá, vai ter uma certa facilidade, enquanto que o Liverpool, ele vai também, eu também acredito que vai ter uma certa facilidade, porque vai enfrentar simplesmente o lanterna da competição, esse jogo que acontece no Anfield na quarta-feira. Então, agora detalhe, viu? Liverpool tem no final de semana o clássico contra o United. E aí sim, pode ser que o Liverpool perca pontos, fora de casa, vai ser no Old Trafford, e aí pode ser que seja uma retomada do Arsenal dessa liderança. Mas, a ver, né? Vamos ver aí a cena para os próximos capítulos. Quero saber a sua opinião. O que é que você achou do clássico de ontem entre Arsenal e Liverpool? Aliás, desculpa, Arsenal e City, 0-0. E também, qual o teu palpite para quem vai levantar o título dessa temporada da Premier League? Arsenal, City ou Liverpool? Muito bem. E campeonato pernambucano, o que é que tem a ver campeonato pernambucano aqui no Cast FC na Europa? Porque, meus amigos, a cena do torcedor entrando em campo não uma, mas duas vezes na final do campeonato pernambucano entre Náutico e Sport viralizou não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E aqui na Europa não foi diferente. Essa cena repercutiu nos principais jornais aqui da Europa, de Portugal principalmente, também na Espanha. Vejam só, aqui ó, vou começar pelo Record, que é um dos principais portais esportivos aqui de Portugal, que traz na manchete: homem invade duas vezes o mesmo jogo no Brasil. Primeiro fuma um cigarro e depois cheira uma garrafa de cola. Trago também CNN Portugal. Adepto invadiu o campo por duas vezes no Náutico Sport Recife. Pouco importado com o jogo, este adepto contrariou a polícia e insistiu em ser o centro das atenções. Colocaram aqui, ó, uma primeira detenção não foi suficiente para travar o ímpeto deste adepto, sem qualquer camisola alusiva ao clube, em simultâneo, sem oferecer qualquer resistência. Quiçá estaria ali só pela aventura. Interessante, né? Fazendo chacota, de fato. Foi surreal. O mesmo torcedor invadiu o campo. Se invadiu o campo uma vez já é um absurdo. O mesmo torcedor invadiu o campo duas vezes é o cúmulo do absurdo. E foi a desmoralização da Polícia Militar de Pernambuco, né? Porque provou que eles não punem quem entra em campo. Porque se punisse, o cara não tinha entrado pela segunda vez, a não ser que ele sozinho tenha conseguido se desvencilhar de dezenas de policiais militares. Isso sem falar, não vou nem falar sobre a Polícia Militar, aquele fato lamentável, né, da Polícia Militar, que quase sempre, não vou dizer que a polícia como um todo é despreparada, mas tem situações e tem policiais que de fato não estão preparados, e cada vez que acontece uma confusão dessa em jogo, a gente vê o quanto que, claro, tem situações em que, não vou dizer que é justificável, mas que é entendível uma atuação mais severa da polícia, mas jogo único, jogo de torcida única, na verdade, desculpa, que é a desculpa, né, para não ter torcida dupla, que tinha muita confusão, então vai reduzir para torcida única. E aí, o que é que teve? Confusão. E a Polícia Militar pareceu, pelo menos aquele grupo que estava atuando no clássico, bem despreparado. Olha, voltando aqui, a bola traz assim: jogo entre Náutico e Sport Recife foi interrompido duas vezes por causa do mesmo adepto. Já está a fazer furor online a entrada inusitada de um adepto durante o Náutico Sport no Brasil. Isso porque o homem, aparentemente inebriado e ou sob efeito de drogas, não invadiu o terreno por uma, mas sim por duas vezes. Numa primeira ocasião, aos 83 minutos de jogo, o homem, que ainda não foi identificado, caminha calmamente pelo relvado a fumar antes de ser retirado por 5 elementos da polícia de intervenção. 5 minutos depois, incompreensivelmente, o mesmo indivíduo volta a entrar, desta vez em corrida, e interpela um jogador. Quando a polícia volta a entrar, deita-se no chão antes de ser novamente retirado. Um pequeno e caricato momento
ou neste caso dois, né? Dois pequenos e caricatos momentos que permitiram alguma alegria aos adeptos da casa. A única, quiçá, uma vez que o Náutico acabou por perder por 2-0. E aí, eu queria só voltar aqui no da CNN, porque assim, tem aqui esse parágrafo que eu achei muito interessante. Entre os visitantes esteve em campo Alan Ruiz, ex-Sport em Arouca. Os golos do Sport foram assinados por Rafael Thierry e Gustavo Coutinho aos 55 e 66 minutos. De fato, uma segunda parte preenchida e imprevisível. Imprevisível. Eu acho que a imprensa portuguesa não está acompanhando tão de perto assim o campeonato pernambucano. Eu até entendo, né? Porque é um campeonato muito regional. Mas para fazer uma afirmação dessa, o jornalista teria que pelo menos ter uma certa contextualização. Porque a vitória do Sport é mais do que previsível, né? Considerando todos os contextos, do Náutico vindo em crise, não apresentando bom futebol na Copa do Nordeste, e o Sport, pelo contrário, em ascensão. O Sport na Série B, com uma folha salarial bem maior, com investimento bem maior que o Náutico, e também apresentando um trabalho que vem melhorando a cada jogo do Mariano Souza. Então, assim, não é tão imprevisível assim essa vitória do Sport. E aí, para finalizar, para dizer que não repercutiu apenas aqui na imprensa de Portugal, teve aqui o jornal Marca da Espanha, que é o principal jornal espanhol, principal jornal esportivo da Espanha, hein? Um aficionado invade o campo fumando marihuana, no caso maconha, e esnifando, cheirando cola no Brasil. Vou gastar aqui meu espanhol de milhões, tá? Um momento surrealista vivido neste fim de semana na partida entre Náutico e Sport no Brasil. Um torcedor pulou em campo 2 ocasiões enquanto fumava maconha e cheirava cola em uma garrafa de plástico. Surreal, de fato, toda essa situação. Quero saber também a opinião de vocês. E olha só, volto a convidar você a curtir esse vídeo para que ele possa performar melhor aqui na plataforma. Envia o link para o teu amigo, para teu grupo também de discussão de futebol. Claro que a gente vai continuar acompanhando, né, o desdobramento desses casos. E olha, amanhã a gente volta com mais informações em primeira mão e para você ficar por dentro também. E sempre ser notificado quando esses vídeos novos estiverem disponíveis, estiverem no ar. Por favor, também ative o sininho aqui no canal do Cash FC. E é isso, pessoal. A gente se encontra amanhã. Um grande abraço. Tchau, tchau.